Eu gosto do pescoço ali, mas o olho ali não como. Se só o pescoço eu como. Filosofia não se compra nem se vende, se cria em silêncio no estender do pensamento, que do objeto se desprende. Uma coisa que a gente gosta e gosta. Os nossos guaranis, povo vivo e ancestral, é o hábito do mate, do silêncio, da arte que conduz a trama do pensamento, da vida deste chão, da sapecada do pinhão e do apego ao chimarrão. Erva buena, cuia pequena, bomba do bambuzal. Erva buena, cuia pequena, bomba do... Esse da erva aí é muito interessante. Seria legal se tivesse aqui, exemplo assim, as crianças, né? Os jovens, né? Participando, né? Isso, para eles participassem, para ver como que é o processo, né? Como que funciona. Olha de bonito que está a brotação, as folhas novas ali. Mas é que daí tem que cortar metade, não ali baixo. Isso, Ele, ele, na verdade, ele vai secando, né? Então a gente nunca corta, e na verdade a gente vai lá e corta ele, faz a poda com o facão, né? Exemplo de cima para baixo, né? E o correto é de baixo para cima. Porque na verdade porque senão lasca, né? se faz isso aqui, ela seca aqui, ó. Assim dele, vai apodrecendo. É porque assim, por isso que os caboclos, né, ali na guerra, né? Por isso que, como é que eu vou te explicar ali? Eles se defendiam, com, exemplo lá, com o facão de madeira, né? Mas eles nunca davam de cima para baixo, né? Sempre de baixo para cima, porque se ficava, se defendia aqui, né? Se defendia aqui e vinha por baixo. Olha só. E a mesma técnica de colher o mate. Exatamente. Santa Maria, Virgem Mãe de Deus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, ó bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Na época que começou essa Taquara Verde, aqui nem pensava de ter casa aqui, no momento aqui. Tinha falecido a mãe, essa que está na foto ali, ela saía, porque o falecido meu pai sempre ia na roça. E daí ia, tomava mate, tudo bom. Daí fazia os feixes de erva assim, e ficava assim, sabe, tinha um fogo de chão naquela casinha, e tinha pro lado lá. A região da Serra de Taquara Verde é um importante território caboclo do Contestado. Tradicionalmente, ali existiram extensos aldeamentos de povos originários, sendo posteriormente o encontro de caminho de tropas. O nome Taquara Verde foi dado, pois a região possuía taquarais que se mantinham verdes mesmo nas grandes secas. Taquara, uma planta essencial na preparação do solo e para o nascimento e crescimento da erva mate. A erva mate recebeu o nome científico Lias paraguaiensis, porém, o botânico que assim a nomeou retratou-se reconhecendo que seria mais adequado tê-la chamado de Lias brasiliensis, já que era, na maior parte do território do Contestado, que a erva mate nativa ocorria em maior quantidade e melhor qualidade. Presente nos bosques dos pinheirais, o ouro verde, como foi chamado a erva mate, enriqueceu Paraná e Santa Catarina, precedendo a devastação do pinho. Taquara Verde, distrito criado há 109 anos no Paraná e que hoje pertence ao município de Caçador, Santa Catarina, é o cenário mostrado nesse documentário. Apesar que uma coisa que eu descobri ali no Sítio Feliz, que ali quem tirou erva na região ali, Estarefeira, era paraguaios, né?
que vinham do Paraguai, tinha erva ali. Daí misturava os caboclos brasileiros, os paraguaios com os argentinos, né? E daí o meu pai tinha um compadre dele, que era um italiano, mas era bem acabocado, né? Tudo que o caboclo fazia, ele fazia igual. Andado pé no chão, caça remangada, aquela coisa de caboclo mesmo. E daí ele convidou meu pai para ir arrendar um erval no mato lá. Tudo erval que tinha nos matos, mas erval do mato, não era do limpo, né? Daí o pai foi lá com ele, daí o pai conversou, sabe, com a espingarda nas costas, né? Daí o pai pediu para ele, mas compadre, vamos ter que fazer um calijo meio grande, né? Daí ele disse, não, compadre, faz barbacoa. E o pai disse, mas vamos fazer barbacoa, mas tem que fazer tijolo, fazer cumbuco, né? Não, mas tem pronto lá. Mas como vai ter pronto? Quem que fez erva mesmo mato aí? Vamos chegar lá, já te mostro. Aí ele foi chegar lá, e nós conhecíamos aqueles buracos no mar, não sabia o que era. Um buraco mesmo dessa altura, 2 por 2, 2,5 por 2,5, quadradão assim, né? E nem fosse no meio de nós. E ele chegou ali, segurou ela para dentro, não tinha medo de nada, não tinha medo de qual, não tinha medo de nada. Dando um pouco ele subiu. Onde é que foi? Você praga, assim, porque ele gritou lá em cima, lá na estrada, assim. Entrou por baixo ali. Os paraguaios faziam os barbacoa deles no chão, que lá é pura terra, lá não tem uma região sem pedra, né? O chão vermelho. Eles faziam um terreno meio caído que nem aqui, eles faziam um buraco aqui para fazer o fogo e lá faziam o barbacoa. Lá fazia o buraco, o túnel para o chão, e daí fazia um buraquinho assim, onde saiu o calor. Né? E daí eles fizeram um barbacoazinho em cima daquilo lá, para secar ela. Coisa que ninguém sabe, que ninguém prestou atenção naquilo. Nós mesmos fomos descobrir através daquele homem. Não sabia que existia. Aí você soltava no mijolo, não é, meu irmão? Daí eles, depois que tiravam dali, deixavam um pouco fora, daí punhavam nas bruacas. Sabe o que é bruaca? Eu lembro. Eu lembro. Nas bruacas e fechava bem guardava. Também. Decoro feito para punhar no cargueiro dos cavalos, né? Daí tinha a cangaia e daí tinha as alças, né? Das bruacas, punhavam para cá, outra para lá. O bruaca é tipo um caixão, já digo. Só que era de couro. Bem trabalhado, sabe? Mas ele ficava aqui na anca dos cavalos? Assim? Sim. Daí punhava a cangaia. Você quer ficar de 4 e eu faço a cangaia? Eu faço a cangaia pra cá, sai pra lá. Mas eu vou virar. A cangaia não via aqui, ó. Olha, assim, ó. A cangaia é assim, ó. Você era do lado de lá. Ó, e daí punhava que eu tinha que troca. Daí lascava aqui e ali. Ai, meu Deus, assim, ó. Era assim, era assim, ó. Daí aqui era forrada com palha, assim, de né? paiar cadeira, sabe? Tudo forrada, feitas massinhas, forrado dentro, né? Pra não machucar o lombo do cavalo. Apanhava assim, dela ficava assim. Daí você enroscava aqui e enroscava do sabe que tinha que ser, né? Tinha um senhor de idade lá, né, que ia em Ferrogério, que era armazém que tinha lá antigamente, né? Ia no munho? Ia no munho, ia lá no armazém, mas ele, para não judiar do burro dele, sabe? Ele carregava a mala e o perceiro e punhava nele. E daí eu judiava. Colocava a buraca nele. Pra não judiar do burrinho. Não, é verdade, é verídico. É sério? Tanto que uma vez ele foi fazer compra e quando ele saiu, ele punhou a mão e foi pra casa e esqueceu do burro amarrado na frente da casa. Quando ele chegou na casa mesmo, mas vendeu o burro, voltou lá buscar. É, ele punhava para não judiar do cavalo, para não fazer peso do cavalo, punhava nele e ele é cavalo, né? Isso foi ser humano. Mas é verídico, é verdade. Ele era uma figura. O Juvita. Joaquim Juvita era o nome dele. Começou a fazer perguntas lá e daí e nós fomos respondendo, eu e o Eurípides ali, companheiro. Daí depois ele contou que ele fazia parte do grupo que fazia o ritual da erva mate, né? Ali de... Arroio 30 aqui, Salto Veloso, uma coisa, acho que é Arroio 30. Né? Mas daí eu não pude conversar com ele, porque ele estava com um pouco de pressa também, né? Não ia perguntar para ele, tipo assim, porque eu achei interessante, né? Saber, tipo assim, como que é, né? Se a gente pudesse assistir um dia o ritual, né?
Quando pensamos no contestado catarinense, a partir de uma perspectiva da geografia cultural, da geografia da religião, podemos apresentar em nossa abordagem o entendimento das diferentes espacialidades, manifestações culturais e simbólicas em um território, o contestado, que é repleto de significados, costumes, práticas e vivências culturais diferenciadas que marcam a trajetória e a construção de um povo. Quando pensamos no caboclo do contestado, em suas mais plurais dicotomias, suas vivências, suas práticas e tradições culturais, podemos apontar 3 pontos. O primeiro deles seriam os conflitos nesse território e os seus impactos difundidos a partir deste. O segundo elemento seria uma cultura plural, que tem na religião, na religiosidade e nas suas vivências e práticas religiosas a busca de rememorar, manter certas tradições culturais que poderiam ficar esquecidas de um tempo. E o terceiro tópico seria a busca pelo resgate. Buscam, através da história oral, das vivências culturais, das festividades, construírem uma identidade cabocla no lugar. Ou seja, no contestado, lugar aqui também como território, que é um conceito-chave geográfico, trazendo aqui ele como um lugar de memória. A erva mate, o modo de fazê-la, conhecida como tradicional, revigora esse sentido de prática ancestral que é indígena e presente no caboclo do contestado. A erva mate seja como ritual de cura e conexão, bem-estar associado às propriedades de ser erva medicinal, ou seja como bebida energética cotidiana, tomada de forma matinal, vespertina, o dia todo, em roda de chimarrão ou individualmente, rememoram ou se remetem a essas práticas ancestrais. Trago detrás dos olhos muitas histórias pra revelar, lembrança de tempos antigos, mas que o futuro vem anunciar. Trago detrás dos olhos muitas histórias pra revelar, lembrança de tempos antigos, mas que o futuro vem anunciar. Palavras que um dia o Santo Monge ensinou, que a terra é livre pelo século ecoar. Palavras que um dia o Santo Monge ensinou, que a terra é livre pelo século ecoar. Planta e bicho são eles como a gente. Casa Verde aqui é o nosso lar. Vem da raiz se espalhar com a semente. Contestado é só pra libertar. Trago detrás dos olhos muitas histórias pra revelar, lembrança de tempos antigos, mas que o
Guarani. Os Guarani, eles são nômades, mas eles sempre param, né? Na verdade, todos os povos nômades, mas eles viviam num tempo e aí mudavam. E aí um cacique já muito de idade, assim, ele não conseguia mais acompanhar a tribo. E aí ele fez uma cabana no meio da floresta e a filha dele ficou cuidando. E Caã, sua filha, uma moça jovem, feliz, foi perdendo a vitalidade, a vontade de viver, porque ela, né, já não tinha mais tanta disposição. Mensageiro de Tupã, ao velho índio Guarani, que se chamava Cá, sua bela filha Iari, passando por gerações a herança da erva mate. E um dia eles receberam um visitante. E aí, muito animados com a visita, fizeram comida boa, cantou. E aí, depois no dia seguinte, o visitante se sentiu tão feliz de ter sido tão bem recebido que ele disse que era um enviado de Tupã e que Tupã concederia a ele um pedido. E aí o cacique pediu que Tupã restaurasse as forças dele para que ele pudesse viver sozinho na floresta e a sua filha pudesse seguir com a tribo, para poder viver sua vida novamente. E aí esse enviado de Tupã entregou a esse cacique as folhas da erva mate e disse para ele tomar, que essas folhas restaurariam as forças. E assim ele fez. E aí fez da filha do cacique a deusa da erva mate. E aí ele passou a tomar essas ervas tanto para restaurar as forças, assim como de companhia nos dias tristes que ele vivia sozinho na sua cabana. O mensageiro enviado volta da mata e vem trazendo um ramo verde de erva mate. Entrega cá e vai dizendo: é que essa folha junto ao morro e deixa a água aquecer. Faz a infusão em uma cuia, uma taquara vai sorrindo dessa bebida abençoada que lhes dará energia, ânimo e vitalidade para a jornada de suas vidas. Vou falar um pouco só para quem não conhece o nosso trabalho ainda, como que veio esse chamado. Então nós tínhamos um estudo na música medicina com um grupo chamado Clã Swindara, tocamos por uns 7 anos com esse grupo. Abrimos esse trabalho, meus irmãos que nos acompanham desse tempo, abrimos esse trabalho da música de réus, não tinha na época nada assim do que tem hoje, era muito pouco assim, grupos que tocavam as cerimônias, e buscamos sempre nos aprofundar nas raízes assim, das tradições, das medicinas, né? Máximo respeito pelos guardiões, os povos originários, os povos indígenas. Desde esse tempo, sempre o nosso propósito era não se apropriar da cultura para se engrandecer em cima
das tradições milenares ancestrais. Máximo respeito, nos ajoelhamos, reverenciando essa fonte. E vamos tocar um rezo da erva mate. Antes disso, irmãos, nós fomos lá na aldeia dos Guarani pedir licença a eles. Esse é um ponto crucial do nosso trabalho. Ponto aí da erva mate, que é a questão das memórias da gente em família, né? Traz essa memória que a gente quase toca das rodas de chimarrão em família, dos nossos pais, dos nossos avós. E a questão da intenção. Quando for virar ali a erva mate, coloca uma intenção que você está buscando, o que você precisa, e que isso se torne diário, né? Você vai virar teu mate de manhã, coloca a intenção para o dia, para uma resolução, faz desse momento uma hora sagrada, sempre. Eu deixar as minhas palavras e minha gratidão a todos. E a gente estando consciente, né, de que esse simples gesto é sagrado. É sagrado porque aqui tem uma planta que deu força para um povo que continua dando, que continua nos ajudando a não nos distanciar de nossas raízes. A Sinhari foi consagrada, a deusa protetora dos herbais, Kayar imortalizada, tradição que não morre jamais. Essa lenda erva mate que vem do povo Guarani. Esse lugar sagrado, ele é ritualmente construído. Podemos senti-lo como felicidade, ou por meio de uma variedade de emoções que atinge a profundeza da alma, ou como uma alquimia ideológica pela qual se opera a transfiguração das relações sociais em relações sobrenaturais, inscritas na natureza das coisas e, portanto, justificadas. Ou seja, a ideia do sagrado no olhar geográfico está em comunhão com as reflexões dos estudiosos da religião, quer como poder de coesão, de fato uma questão durkheimiana, ou como uma força carismática de Weber, e até mesmo na manifestação hierofânica de Mircea Eliade, e também na qualidade do luminoso de Gustavo Otto. Religião e religiosidade são marcadas por múltiplas visões de mundo, e a própria ideia do sagrado envolve ver e sentir ele. Por isso, tem um grande poder de coesão e de identidade, e se expressa por meio da fé. A experiência religiosa, ela é cheia de significado e semântica. Para quem crê, a manifestação do sagrado é capaz de fundar o próprio mundo. Deste modo, as organizações simbólicas em torno do sagrado fornecem uma pista valiosa, revela muito sobre quem crê e o grupo social que crê. Recentemente, eu estive em agosto em Florianópolis, acompanhado por uma pessoa próxima, e essa pessoa me levou onde estão os restos mortais do Adeodato, que é na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, ali no Parque da Luz, e nós ficamos um tempo, e eu tenho uma relação com o Adeodato, que eu chamo ele de grande irmão, né? E ficamos um tempo, estivemos no local onde estão os restos mortais dele, e ao voltar para o centro de Florianópolis, passamos numa loja de produtos de Umbanda e Candomblé, ou seja, uma loja de produtos de religião de matriz africana. Quando eu entrei nessa loja, uma senhora veio na minha direção e disse assim: "Seja bem-vindo, meu filho", e me abraçou
e disse para mim: você é filho de Ogum. E eu nunca tinha tido contato com essa senhora. E ela disse: você é filho de Ogum, você não desiste de batalha nenhuma, né? E aí eu comecei meio que travar, eu comecei meio que me sentir desconfortável com a situação. E eu olhei para a pessoa que estava comigo e perguntei: você conhece essa pessoa? Ela disse: não, é a primeira vez que eu estou entrando aqui também. E a pessoa viu alguns produtos que ela tinha interesse, essa pessoa professa sua fé a partir das religiões de matriz africana, viu alguns produtos que tinha interesse. Quando nós fomos sair, a pessoa disse para mim, da loja, né? A senhora dessa loja disse para mim: você fique muito tranquilo, porque a contenda que você tem que livrar com a justiça no final desse mês, todos os orixás estarão com você. A única coisa que eu vou te pedir é que você faça uma oferenda para eles de frutas diversas que você queira comprar e mel, e que você deposite essa oferenda num pé de erva mate. Já voou no galho da aroeira e o trapeou no alto da comieira. O vento assobiou nas folhas de uma palmeira que tá pra chegar a noite de lua. E aí eu tenho feito algumas reflexões, alguns estudos sobre as religiões de matriz africana, a fé cabocla, e aí a explicação possível para isso é a mística que envolve o contestado. É a caboclada da corte celeste, é a caboclada do exército encantado de São João Maria e São Sebastião, que eu não tenho dúvida que nunca me abandonaram. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho vivido isso. E quando eu falo disso, quando eu falo do Exército Encantado de São João Maria, quando eu falo do Exército Encantado de São Sebastião, inevitavelmente eu acabo me emocionando. Porque eu vivi, essa foi a maior expressão de fé que eu vivi na minha vida. Alecrim, palma, açucena, graças à Virgem de Nazaré. Me vê solto, solto, eu quero ser. Me vê solto, solto, eu quero ser. Me vê solto, solto, eu quero ser. Liberta, benze e acalma. Quando nos voltamos para a Guerra do Contestado, percebemos que a fé, aquela experiência da fé que nos classifica como devotos, como nos diz Rosendal, é fé essa que identifica o devoto dentro de um sistema religioso, que o investe de poderes que ele adquire na experiência religiosa. Vemos que foi uma importante estratégia de sobrevivência em meio a essa realidade extremamente violenta. A fé no bem viver, no olho transcendente, nesse Deus, nos encantados, nas curandeiras, nas benzedeiras, na natureza que o completa, fortaleceu e manteve o caboclo no contestado na luta. A geógrafa Rosendal também ratifica essas ações, principalmente através do trabalho do sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira, que apresenta o fenômeno da religiosidade popular como um sistema simbólico, resultante do trabalho anônimo e coletivo de agentes sociais não especializados em religião, ou seja, não são os agentes religiosos, no qual o povo, como participante, eles produzem e reproduzem um campo religioso, em que os símbolos e lutas seculares se recobrem com os nomes do sagrado. Peço ela benze com erva que colheu no mato adentro. Peço ela
Joga nas brás meu sentimento, banho de arruda, ervas e sal, pra tirar o mal por dentro. Reza tua cura, teu intento, reza por saúde, reza pelo teu sustento, contra a picada de urubu, chararaca contra a tormenta. Rogai por nós. A guerra do contestado, o governo queria exterminar com o índio e com o caboclo, porque ele não queria trazer os imigrantes, sabendo que tinha gente pobre, preto na região. Mulher e homem, tudo é pra achar pra fazer uma casa. Cada final de semana faz uma casa. Já que tem um terreno aí, eu já faço no meu terreno mesmo, Pia. Você já tem o terreno aí. Eu faço ali, porque aqui é muito molhado. Eu mando roçado, um lote. Daí tava sobrando esse pedaço. Daí nós fizemos as 2 safras ali. Daí a mãe tava no aluguel na cidade, queria vir pra cá. Daí nós fizemos essa casa grande aqui, pra mãe, pra trazer a mãe pra cá. E daí fizemos esse puxado ali pra mim com ele, né? E daí fizemos aqui porque nós não tínhamos condições. Nós fizemos 2 safras, nós ficamos pagando a loja, né? De tudo que nós compramos. Madeira e ternite e tudo quanto era coisa, né? E gasta, meu Deus. Que era com 30 dias pra nós estar morando. Eu tinha minha casa aqui, ela estava. Mas daí meu esposo roubou um sítio pra cuidar. Eu fiquei morando no sítio. Mas minha casa estava boa. Eu não estava ocupando, eu estava morando lá. Daí deu um B.O. lá, que minhas consultas tudo pra cá, que pertencia pra cá, minhas consultas. Que a casa que eu morava pertencia para caçador. Então, pro lado 30 outras casas, daí é para maceira. Então, eu vinha consultar aqui. Daí, fiquei uns 2 dias aqui, fazendo exame, entraram, a gente roubaram televisão, roubaram tudo, não quis ficar mais. Mas daí não podia voltar na minha casa, estava desmanchado. Podia estar aqui na minha casa, pelo vizinho, com a chumarão aqui. Eu me pediam tanto desmanchado mesmo, que o tempo que hoje estou pagando aluguel, eu estava morando na minha casa aqui. Não, mas eu porque a minha casa não era uma casa chique, faltava bastante coisa para arrumar. Tinha que forrar, não tinha banheiro ainda, mas estava boa, né? Estava bem firme. Tua casa estava boa e bem melhor que as nossas. Tava boa. Era madeira nova, né? Ó a casa dela aí, a minha aqui. A da nega aí, dessa minha irmã. Um dia deu um vento seco ali, isso que eles se assustaram, levantou o pau da casa com coberta e tudo. Me diga se dá uma ventania bem forte, não vai matar tudo nós. Pois é, daí eu penso assim, era uma preocupação assim, social, que nós estávamos de risco e tudo, mas eles estão até hoje na risco. Estão até hoje. E ir pra onde? Você não quer que nós vá lá pra a preocupação que aqui vai ser uma área verde, tudo a preocupação que estão na área de risco, mas vocês estão até hoje. Gastar tudo em empréstimo e agora as casas apodrecendo lá. Quando nós ir morar lá, a gente tem que reformar tudo. Porque no fim não vai dar mais pra morar, vai apodrecer. E isso se eles levarem nós pra... deixarem nós ir, que eu tô achando difícil. Que essas terras dos caboclos que eles perderam por causa da guerra, foi trazido os imigrantes italianos e alemães, japoneses, que o caboclo para eles não tinha valor. Porque eles não acumulavam, eles não faziam, eles não faziam aquele monte assim para dar lucro lá para o governo, lá, né? Eles faziam para eles. Aquela prática tem, né? Estão visitando. Dá para falar? Fale. Então nós vamos começar pelo começo. Nós estávamos bem sossegados aqui. Deram 30 dias para nós sair das casas. Que nós tínhamos que sair, mudar para fazer as casas lá, mudar para lá em 30 dias e desmanchar essas casas aqui, que ele queria até interditar essa minha aqui, eu não deixei. Mas por que ele veio aí? Vai saber. Diz que nós tínhamos que sair daqui, porque aqui nós não podíamos ficar. Porque nós éramos obrigados, em 30 dias nós tínhamos que estar lá. Gastemos tudo que nós tínhamos. Não, essa semana acho que talvez já nós liberamos a escritura. Daí vocês são donos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Cadê? O janeiro tá indo. E cadê o prefeito entregar essa escritura pra nós? Ele tem que tomar vergonha na cara e largar a mão da mentira pros pobres. Falar uma coisa verdadeira e não mentir. Porque ele é um mentiroso. Eu digo até pra ele mesmo. Você não deveria ter O que vocês fizeram lá, depois que vocês fizeram, como é que vocês
ficaram sabendo que não dava mais para morar lá? Porque eles pediram para parar com a obra. Até hoje, não sabemos por que isso, que não uns falavam uma coisa, não sei se sabe, né, que era por causa do poço. E eles não liberam lá, eu não sei. Daí a minha casa tá levantada já, mas não tem banheiro. Por quê? Nós temos medo de comprar material e perder. Uma casa de madeira, mas não perde, mas o material perde. Ó, aquele dia ele disse para nós comprar tinta, e pintando as casas, e terminando, mas nós vamos pôr mais dinheiro lá. E se aí não entrega as casas para nós, como não entregaram até agora? Agora o meu foi quase tudo lá. Agora, a gente vai ficar dependendo dos outros? Fizemos lá, gastemos tudo lá, e agora? Eu também ganhei um salário, mas na verdade da minha filha é um filho especial, né? Como eu fui empréstimo, eu já não pego mais o salário. Nas ruas do Taquaruçu, o povo em procissão, com a bênção do Estado, tiro e bala de canhão. Assim nossa nação manchou de sangue este chão pra agraciar coronel, estrangeiro e patrão, pra agraciar. Caiu a casa, tá no chão. Por quê? É água por tudo, é água lá, é água aí, é água aqui, ali. É por tudo, é água por baixo da casa, escorre a água, mulher. Lava a área ali com a mangueira, a água e tudo. Onde apodreceu tudo isso. Das mãos caboclas feridas, a paz enfim nascerá. Nas mãos duras da enxada, o rosário em prece um nó. E o meu corpo fechado com a força de um patuá. Que essa luz nos conduza à cura, a Totó. Que essa luz nos conduza à cura, a Totó. O ensinamento de São João Maria que eu acho importante é as rezas cantadas. Segundo os antigos meus pais, que já se foram, porque eu sou eu sou a terceira geração da geração cabocla que sofreu da guerra contestada, sabe? E então a gente tem orgulho deles serem caboclo, né? E ensinar muito, sabe? Mas eles já trouxeram dos meus avós, dos avós deles, o ensinamento de São João Maria sobre o benzimento, sobre as rezas, muita história que eles contavam. Então eu cultivo muito, sabe? Isso aí, por a fé em João Maria. Fazer um batizado na água de São João Maria. Então é uma coisa, já é um valor imenso, né? Sim. É um valor. E a fé do povo, né, no João Maria. Eu sou livre. A fé. A fé do caboclo do contestado se manifesta nas entrelinhas das ladainhas. Ali corre uma teologia silenciosa de resistência e esperança. Ele não depende da hierarquia eclesiástica. Os protagonistas são beatos, eremitas, benzedeiras, rezadores, festeiros. No contestado, são todos eles e os três monges. Estes protagonistas organizam as celebrações no território, a fé nos encantados, as ladainhas, a festa do padroeiro São Sebastião, a festa do Bom Jesus. É o cristianismo vivo, vivido para além das encíclicas do Vaticano, vivido no chão de barro do terreiro, na foto do monge, na colheita da Marcela.
no terço rezado e cantado à beira do fogão a lenha, no patuá com orações santas. O corpo participa ao andar e cantar a recomenda das almas. Tem uma estética própria, mistura elementos indígenas, africanos, europeus, que coexistem como elementos simbólicos cheios de sentido e significado. Formam um clero alternativo que age onde o padre não chega. Esse universo simbólico foi a força e a resistência e a própria organização para a sobrevivência à Guerra do Contestado, ontem e hoje. Eles não vivendo hoje, eles não tinham aquela ganância de ter e acumular e fazer mais e destruir e derrubar as madeiras. É uma ganância do povo que hoje existe. Eu sabia que a coisa era complicada, né? Mas eu agradeço a Deus e quero continuar sempre pensando, sempre tenho falado, Deus sempre está em primeiro lugar no nosso, onde nós estamos, porque Ele está dominando, administrando nós. Tá me lembrando, aqui ó, pra cá, o chiqueirão do povo que tinha pra lá. Aqui no jeito aqui, e aqui era a cozinha antiga que nós tínhamos, aqueles fogão de pão, aqueles que tinha aqui, a mãe cozinhava aqui, separada lá da casa grande, depois nós passávamos por dentro da casa aqui, eu tinha um coberto, né, pra gente passar, mas tá pertinho um do outro. Meus pais, eu lembro, quando eles eram mais novos, eles levantavam 5 horas da manhã, os dois, eles tomavam chimarrão. Amanheciam tomando chimarrão. E faziam erva. Eu vim ver o processo aqui, porque é a curiosidade da gente ver como que funciona, né? Mas na época lá, eles já faziam erva lá. Meu marido, meus pais, a gente já sabia um processo assim, e bem igual que foi feito aí. Mas o caboclo era do chimarrão. Não inventa do gaúcho. Isso aí é uma história que criaram, tá? Gaúcho é o gaúcho. Então, e o gaúcho foi criando fama. Aí ele falou o chimarrão, tudo, né? Então ficou assim, né? E daí o caboclo, né? O índio ficaram quietos, né? Não tiveram assim como que eu vou explicar assim, uma fama, né? Então eles tomaram conta, né? Ficando quietos, né? E quem leva a fama agora é o gaúcho, do chimarrão e da bombacha e do churrasco, né? É isso aí. Então... E daí eu penso assim, sabe? A região nossa, no município, que nem Fraiburgo, eles nós não somos reconhecidos a luta, a descoberta dessa história, que nós fomos descobrindo aos poucos, e nós não temos apoio de ninguém lá no Fraiburgo. E os gaúchos, que nem existe lá em Fraiburgo, é uma minúscula, sabe, assim, que existe lá, tem uma semana para o filho. Ser de paz e de luz, de além mar pro sertão, traz mensagem pro povo de paz e união, caboclada de fé, roda de mate amiga. Nas escolas, hoje nas escolas, então, é trabalhada essa questão, né? Faz parte do currículo escolar, para quem é professor sabe, né?
a questão do reconhecimento, né, da apropriação cultural, que todos precisam saber que em 1500 já existiam aqui os nativos que aqui viviam e sofreram bastante e foram dizimados, e muitas etnias deixaram de existir, e muitas línguas indígenas deixaram de existir, que preservavam saberes que só eram transmitidos na língua deles. Então, cabe a nós manter viva essa questão da cultura, cultuar as tradições ancestrais daqueles que vieram antes de nós aqui nessa terra, mantendo viva e preservando esse patrimônio para a humanidade, que é a cultura dos povos indígenas. Então, nossa reverência, máximo respeito, e estamos aqui honrando tudo o que foi passado de geração em geração, de ancião para os mais novos, para chegar até hoje aqui. Então, você vê, né, quantas ervateiras, quanta gente se beneficia, falando assim economicamente, né? Até eu lembro ali no congresso que a gente foi, o pessoal que fez o filme La Luta da Erva falou assim: imagine se eles ganhassem os royalties lá pela erva mate, né? Como parece que a champanhe, lá outros produtos têm essa patente, né? Imagine se fosse pagar para os Guarani cada erva que é vendida, né? Cada um que planta, cada ervateiro. Então, é dentro desse propósito que a gente está aqui. Assim, as relações, né, entre essas diferentes identidades, somada a um sincretismo religioso, né? Claro, aqui destacando essa compreensão desse sincretismo, né, como um elo de resistência, né, contra a dominação, favoreceu a efervescência cultural plural no território do contestado. A fé cabocla, por exemplo, a devoção a São João Maria, não se resume em crer e rezar. Deste modo, é agir com esperança, resistir com devoção, sobreviver com dignidade. Quando hoje os gaiteiros se reúnem e cantam uma música, uma ladainha, o que está em jogo ali não é só a fé, é a afirmação da identidade coletiva do caboclo do contestado. Eles, cotidianamente, têm a sua cidadania negada pelo Estado na forma de governo e prefeituras. Eles são expropriados de sua terra até hoje. Alocados nas periferias e vivem uma distopia no seu território. A derrota na Guerra do Contestado produziu uma experiência social de silenciamento e desterritorialização. A caboclada vai se refugiar nas periferias, em desigualdade profunda, e continuar expropriados quando pensamos nas políticas públicas de habitação e moradia. A luta para morar no contestado permanece para a população cabocla até hoje. Fé e terra. O caboclo do contestado não é folclórico, ele está no território, é gente viva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oh, meu Senhor Deus, pudera em princípio, é de nunca e sempre, é de século, século, glória. Amém. Então eu gosto, eu faço porque eu gosto e conto a minha história porque eu gosto de eu mesmo contar e eu mesmo ouvir. E gosto de ouvir dos outros também. Então eu deixo o meu abraço para quem está dando apoio,
que gosta de escutar. Muito obrigado para vocês.